Olá, tudo bem? Esse aqui é o Oficina do Brasil, o programa que vai discutir os problemas do Brasil. Eu sou Marcelo Torres, sou jornalista especializado em economia. Hoje estou assessor parlamentar com foco em orçamento. Aqui ao meu lado está ele, Luiz Paulo Veloso Lucas, foi prefeito de Vitória, deputado federal, é engenheiro do BNDES. E aqui nós vamos tratar, falando diretamente de Vitória, do que acontece no noticiário nacional, dos grandes temas do Brasil, porque aqui na Oficina do Brasil nós acreditamos no seguinte: o país tem conserto, não é isso, Luiz Paulo? É isso aí. E você que está nos acompanhando, dê o seu like, dá aquela moral para a gente continuar esse nosso trabalho de debater com seriedade os problemas do Brasil, trazendo ideias novas, trazendo uma reflexão bem-humorada, né? Mas séria. Isso, de vez em quando discordamos, mas sempre de maneira respeitosa e carinhosa. Vamos lá para o noticiário da semana. O que aconteceu aqui? Fachin preside o Supremo Tribunal Federal. O ministro Edson Fachin assumiu a presidência rotativa do STF na segunda-feira, um mandato de 2 anos, além do comando do Supremo. Fachin também assume o Conselho Nacional de Justiça. Ele substitui o ministro Luiz Roberto Barroso, aquele que disse num palco: "Nós derrotamos o bolsonarismo". No discurso de posse, Fachin prometeu contenção e menos decisões individuais. Aspas para ele: "Realço ainda em nossa gestão o compromisso com a plena liberdade de imprensa e a liberdade de pensamento e de expressão". Fachin disse uma frase muito bonita. Aspas de novo: "Ao direito, o que é do direito. À política, o que é da política". Lindo. Pena que o STF, mesmo de toga, tem atuado nesses dois campos aí, a política e aí o direito. Todo mundo elogiou, Marcelo, o pronunciamento do Fachin. É isso que todo mundo de bom senso espera do STF. Isso também traz subjacente uma crítica ao período em que o judiciário se viu com um protagonismo político que ele não deveria ter, né? E o equilíbrio entre os poderes e a harmonia da democracia brasileira depende que os poderes funcionem bem. Os 3 poderes no Brasil funcionam mal: Sim, o executivo, concordo com você. o legislativo e o judiciário. Para funcionar bem, é bom ter pessoas boas, bem intencionadas, bem formadas, interessadas no interesse público, ajuda. Mas as instituições precisam funcionar para além de... Já se disse que se todos os homens fossem anjos, não precisavam de instituições, nem de leis, nem de nada, né? Já estaríamos no céu. As pessoas boas ajudariam a governar e a tocar a vida pela frente. Então, o aperfeiçoamento das instituições depende de melhorar a qualidade das pessoas também, depende de ter bons projetos e tudo, e depende dessa contenção que o Fachin falou. Isso, eu acho que no judiciário é ainda mais difícil ele cumprir o que falou no discurso, porque, apesar de ser o presidente do Supremo, os ministros não têm chefe, né? Cada ministro daquele lá é uma cabeça e uma sentença. Eu acho que é difícil em todos os 3 poderes, e é sempre difícil. Não tem nada fácil na vida pública e no aperfeiçoamento das instituições. Tudo é difícil. Nem o que é simples é fácil. Nem o que parece fácil é fácil. Mas por isso é que a gente deve aplaudir. E toda vez que acontece uma coisa boa, na direção correta, ainda que não vá resolver todos os problemas, é preciso reconhecer e aplaudir. Porque é assim que as coisas podem melhorar. Elas só vão melhorar quando as coisas boas forem reconhecidas e aplaudidas. Isso, tem um contexto aí, como você falou, parecia um recado. Um recado é o que aconteceu. Parecia, não. Foi. É um recado, claro. Claro, né? Nesses últimos anos aí na presidência do Barroso, as decisões individuais dos ministros se tornaram cada vez mais ousadas, né? Além de comuns, né? Fachin pretende aí dar um ponto final nesse tipo de coisa quando ele diz que tem que ter decisões colegiadas, né? Principalmente nesses grandes casos. Sobre a liberdade de expressão, outro contexto aqui, o Fachin votou contra naquele julgamento de responsabilizar as redes sociais pelos conteúdos, postagens ilegais de usuários. Ele, quando diz, então, que vai defender a liberdade de expressão, ele tem o que mostrar, né? Aí ele perdeu, o voto dele foi um voto perdedor. A maioria dos ministros entendeu que as redes sociais deveriam se responsabilizar, sim, pelo que escrevem seus usuários.
Foi essa aí. Outra passagem do Barroso, que terminou aí a presidência dele depois de 2 anos, ele era presidente também do Conselho Nacional de Justiça, que foi criado há um tempo atrás para moralizar a justiça, para apontar erros e soluções também. Mas acabou virando sindicato, né? Nesses 2 anos, nesse primeiro ano de Barroso no Conselho Nacional de Justiça, em 2024, os juízes receberam 50% a mais de penduricalhos. Furaram o teto de salários em 10 bilhões de reais. Isso aí. O caminho é longo para recuperar a confiança da sociedade nas instituições. Todas elas. Bom, nós estamos falando do judiciário, né? Nós vamos falar mais adiante do Congresso, Também. que é um horror também. Todo dia dá vontade da gente pedir as contas. Então, aquele personagem do Jô Soares, né? Tira o tubo. Tubo que eu quero ver. Um cara que estava em coma e volta, né? Tira o tubo, quero ir embora daqui. Me deixa embora. Outro contexto do Fachin foi ele que deu aquela decisão que proibiu operações policiais nas favelas do Rio, né? Ou seja, o pobre não podia mais ter policiamento ostensivo na porta da casa por uma decisão do Fachin. Cada operação tinha que ser avisada a 10 órgãos, até a Secretaria de Educação, Saúde, a Defesa Pública. O governador do Rio reclamava muito, o prefeito Eduardo Paes também, porque acabou que essas organizações terroristas aí tomaram conta de um pedaço ainda maior dessas cidades, impondo o terror. Olha, eu acho que boa intenção não vai resolver o problema do STF, né? Quem poderia conter era o próprio Senado, que tem isso por obrigação na Constituição. Olha, eu acho que o mundo virou completamente de cabeça para baixo, né, Marcelo? Com isso aqui, né? Com a internet, com as redes sociais, a própria discussão sobre liberdade de expressão, sobre o que é de responsabilidade das plataformas e das pessoas, como que alguém prejudicado por uma campanha difamatória pela internet pode reagir, né? Isso tudo está em discussão. Mas eu acho que a contenção que o Fachin promete no seu discurso é uma coisa boa para ser aplaudida. Exato. Vamos lá para o próximo tema, a isenção do imposto de renda. Foi aprovado por unanimidade na Câmara. A isenção para quem ganha até R$ 5.000. A compensação é o imposto de 10% sobre a alta renda. Serão 10 milhões de isentos aí com essa decisão por unanimidade. É raro, hein, um texto ser aprovado por unanimidade, mas é um texto bom, menos imposto é sempre melhor. Os descontos ali, as faixas de descontos, vão até R$ 7.350, quem ganha isso aí por mês. Acima de R$ 50.000, a pessoa que tem essa renda vai pagar 10%, o chamado imposto mínimo para os ricos. Dividendos também pagarão esse imposto mínimo para quem receber mais de R$ 50.000, para compensar essa renúncia que foi a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil. O texto vai para o Senado. Eu acho que vai ser aprovado. Eu acho que ninguém vai ficar contra isso, nem esquerda, nem direita, nem pró-Lula, nem anti-Lula. Vai todo mundo ser a favor. Mesmo com o ganho eleitoral que o Lula terá com essa medida. É uma mexida de caráter eleitoreiro, populista, né? O sistema tributário brasileiro continua uma confusão enorme, né? Muito ineficiente, né? Mas é uma medida que não vai ninguém ficar contra, vai ser aprovada. Você é a favor também, não é? Se eu tivesse que votar nela, seria para pôr, mas eu não posso. Nós estamos aqui analisando, né? Isso. Nós falávamos sobre o judiciário, agora estamos falando sobre o Congresso, né? Enfim, O Congresso deu uma acelerada, né? Ele estava meio dorminhoco aí no primeiro semestre e nos últimos meses também. Por isso só tem medo de uma coisa, né? De povo na rua, né? E vai tirando o pé da eleição. Isso. Né? Então as pessoas ficam nervosas lá no Congresso, querendo saber o que dá voto, o que tira voto. Nem sempre eles analisam corretamente. Sim. Muitas vezes quebram a cara. Né? Tipo a PEC da blindagem, quando eles pensaram só neles próprios. Tudo bem, mas aí o povo foi para a rua
Sim. E eles tiveram que recuar, e alguns pediram desculpa, e depois E o Senado pegou, amassou tudo, jogou na jogou lixeira. na lixeira. Isso aí, ó, redução de imposto, ó, eu sou a favor, sempre, Deixa eu ver sua foto. né? Claro. Quem ganha 5 mil, deixar esse dinheiro no bolso das pessoas, ao invés de dar para o governo, é sempre melhor, porque as pessoas sabem o que elas precisam comprar. Pessoas gastam melhor do que os governos. O problema é que na tramitação o governo sugeria taxar como compensação investimento em agricultura, investimento no setor imobiliário. Isso aí ficou de fora, pelo menos no texto aqui da Câmara. Foi aprovado de forma unânime. Não seria inteligente taxar investimento, né? Tiro no pé completamente, né? Porque o investimento é o PIB de amanhã, né? É a riqueza de amanhã. Investimento é diferente do gasto, né? O gasto é o consumo, o investimento é aquilo que cria capacidade produtiva, né? Então, não é inteligente taxar o investimento. Ainda bem que o Congresso aí, a Câmara tirou isso do texto e agora a gente vai esperar o governo sugerir corte de gastos também. Isso aí, isso vai ser mais difícil. Ainda bem que a gente está sentado. Próxima notícia, fundo eleitoral, lá vem ele, hein? A comissão do Congresso que analisa o orçamento de 2026 ampliou o financiamento público de campanhas para 4 bilhões e 900 milhões de reais nas eleições do ano que vem. A previsão original feita pelo governo era de 1 bilhão de reais. A maior parte desse adicional será remanejada das emendas de bancada, 2 bilhões e 900 milhões. É bom lembrar que metade do valor das emendas é para a saúde, né? O outro 1 bilhão de reais previsto para encher o fundo eleitoral virá de despesas discricionárias do próprio governo. Só para lembrar, em 2022 e 2024, o país também gastou 4 bilhões e 900 milhões de reais bancando as campanhas eleitorais. Pois é. É bom a gente lembrar como é que nasceu esse negócio de fundo eleitoral. Legal. Conta o contexto aí. Né? Porque eu acho um absurdo completo, Essa é um escândalo, você gastar 5 bilhões de reais para patrocinar a eleição. Agora as campanhas são muito mais baratas por conta da revolução tecnológica, né? Agora, esse dinheiro ele é administrado pelos donos dos partidos. Isso, que partido hoje no Brasil tem CEO. Eles são donos, eles distribuem esse dinheiro para os candidatos, né? A disputa é cada vez mais desigual entre quem tem acesso ao fundo eleitoral e quem não tem acesso. E o argumento era que seria mais democrático se fosse o dinheiro. O argumento era esse, porque se criminalizou a doação de empresas privadas na época da Lava Jato. Isso. Então se proibiu doação de empresa privada e se criou o fundo para financiamento público. O PT sempre foi a favor do financiamento público, do financiamento estatal. Sempre foi, desde o início. É mesmo. É verdade. Em 2017 surgiu, portanto, o fundo eleitoral, veio ali na esteira da Lava Jato, é uma das consequências. A Lava Jato revelou essa promiscuidade entre empresas e políticos. E elas bancavam a campanha e os eleitos ficavam em dívida. Então o argumento que falou, tá vendo, vamos tirar o financiamento privado. Agora a promiscuidade é diferente, trocaram só os personagens, mas a promiscuidade continua. Que o Brasil tem uma partidocracia, né? Meia dúzia de pessoas que administram esse dinheiro, a competição eleitoral, que nunca foi, sim, uma coisa muito justa, mas menos justa ainda, muito menos justa, é praticamente um clube, quem está dentro não sai, quem está fora não entra, né? As alianças, elas são todas visando o controle desse fundo eleitoral, do tempo de televisão. Então o sistema político piorou. Mais uma vez, Marcelo, o Brasil precisa mudar o sistema político para implantar o voto distrital. Isso. Seja distrital misto ou seja distrital simples. No voto distrital não precisa de fundo eleitoral. Você vai disputar dentro de um distrito menor, então e eu acho que devia acabar o fundo eleitoral. Isso, no distrital, cada distrito terá sua própria eleição, disputam ali entre eles, né? E não tem mais voto proporcional, Isso. é tudo voto majoritário. Isso foi O mais votado vai ser o deputado do distrito. Por exemplo, Vitória seria um distrito e aqui em Vitória a gente escolheria um deputado federal.
os candidatos seriam moradores da região, você só faria campanha aqui dentro da cidade de dentro da Vitória. cidade de Vitória. Mais barata a campanha. Claro. Agora, esse dinheiro, quem disputa a eleição, eu disputo a eleição há 30 anos, sabe que isso é uma indústria, né? E esse dinheiro é gasto com contratação de gente, cabos eleitorais, sargentos eleitorais, coronéis eleitorais, donos de redutos, né? Então, isso desqualifica muito o processo político. Você sabe que nas pesquisas do IBGE sobre o PIB, que é a riqueza produzida no Brasil, em período eleitoral, tem efeito, sim, na quantidade de riqueza produzida por conta desses recursos aí, usados em campanha. Movimenta mesmo. Claro, tá? claro. Sabe uma coisa curiosa também? Em 2017, eu estava trabalhando no jornal O Globo, a gente cobriu profundamente a Lava Jato, tinha muita notícia, os caras que roubavam, contando como roubavam, aquilo dali me chocou profundamente. Eu achava que ia dar certo o financiamento público de campanha. Aí você vê como a gente é capaz de mudar de opinião. Hoje eu tenho dúvida, você realmente deu esse argumento aí. Não, eu acho que não deu certo, está errado, é uma promiscuidade pior do que aqui existia. E nós temos que pensar num outro sistema. Esse é a Oficina do Brasil, aqui a gente fala dos problemas, também sugere soluções, é isso. Tem conserto, então. Gostei da ideia de colocar distrital como solução para esse problema também. O distrital é a solução para esse problema também, né? Sim. E quer dizer, o distrital com outras coisas, né? O distrital misto, como é na Alemanha, é muito interessante. Cada pessoa tem 2 votos. Eu voto no cara do meu distrito e voto do partido que eu tenho afinidade. No partido, ele nem sabe quem são as pessoas. O partido aqui Faz uma lista. da lista. Exatamente. Aí você pode botar pessoas, porque hoje só se elege quem é celebridade. Sim. Então, quem é celebridade, seja jogador de futebol, apresentador de televisão. Pessoa que tem engajamento. Entendeu? Então, isso. Coach. Então, como é que você poderia ter, por exemplo, um sujeito brilhante que você gostaria de ver no Congresso, mas que não tem voto, que não é popular, que não é simpático. Que não tem uma rede social bombada. Entendeu? Eu queria ver Amílio Fraga, senador da República, ou deputado federal. O sistema atual impossível. Impossível, não vai ter nunca. Ou ele vai trabalhar com Luciano Huck e virar famoso. No Caldeirão, lá no Domingão do Luciano. Entendi. O voto do partido, ele permite, porque você vai votar. Eu sou liberal, eu sou de direita, né? Eu sou a favor do capitalismo, da economia de mercado. Eu votei 1, 2, 3 partidos para votar. E o partido faz a lista e o outro eu vou. De esquerda, quero socialismo, vai ter partido para votar. Outro tema aqui, segurança é a pauta. Vamos lá, vamos nessa. A Câmara se prepara para votar em regime de urgência um pacote de 8 projetos de segurança pública. Hugo Mota, o presidente da Câmara, diz que todos os PLs têm o apoio dos 27 secretários estaduais. São vários os temas, hein? Vamos aqui passar aqui rapidamente. Aumenta a pena para quem mata agentes do Estado. Classifica como hediondo o novo cangaço, que é você fechar uma cidade, né, com armas pesadas para conseguir roubar o banco. Destina o espólio do tráfico para financiar a segurança pública. Tem outro projeto também que reverte parte da arrecadação com apostas, né? Que hoje aqui o Brasil gasta muito dinheiro com isso, reverte parte dessa arrecadação para financiar a segurança pública também. Semana passada, o Hugo Mota chegou a defender até a PEC da segurança pública. O pessoal entendido de Brasília disse que ele está querendo mudar o foco depois daquela vergonha que foi a PEC da blindagem. Ele está querendo botar o que o povo está sentindo na rua. Qual é o principal problema do Brasil? É a segurança pública, a falta de segurança pública, a ineficiência, a falta de coordenação dos órgãos diretamente vinculados ao policiamento e à justiça criminal. Isso aí. Tem um contexto aí, o discurso do Mota, né? Esse aí que a gente contou, ele está querendo botar uma pauta positiva, pauta que as pessoas nas ruas estão comentando, né? Que bom. As coisas boas, mesmo quando são feitas por puro oportunismo, precisam ser aplaudidas. Isso. Um contextozinho aqui, a PEC da Segurança Pública está em tramitação no Congresso, é aquela matéria que prevê o sistema de segurança
pública, como se fosse o SUS, seria um SUSP, né? Isso. E se nacionaliza a coordenação das forças de segurança, que hoje em dia cada estado é um feudo, tem a sua polícia estruturada que não se comunica com as outras. E dentro do próprio Estado, a Polícia Civil com a Polícia Militar, o Ministério Público, com os municípios, que são uma força importantíssima. Quase todos os municípios grandes têm as suas guardas e tem, por exemplo, as câmeras, sistemas eletrônicos. Isso tudo tem que funcionar de forma integrada e harmônica, e não competindo uma com a outra, como a gente já viu muitas vezes. Porque o crime hoje é internacional, né? Vamos botar as polícias aqui trabalhando apenas em uma pequena região. Não faz sentido. Acho que é o caminho. O Congresso começar a discutir, porque a criminalidade... É uma ideia antiga e que uma hora vai chegar. Volta e meia surge, né, essa ideia de novo no debate, quando a população realmente está chegando ao seu limite de tolerância aí, com a falta de segurança, surge o SUSP, mas o Congresso, pelo visto, agora vai votar, né? É importante também destacar que tem que colocar o PCC, Comando Vermelho e outros grupos como esse, tratá-los como terroristas, porque eles são, né? Eu também acho, mas o mais importante aí, o SUS, o Sistema Único de Saúde no Brasil, a gente viu isso na pandemia, é onde o Estado brasileiro funciona melhor. Por quê? Porque é a União, os estados e os municípios funcionam dentro de um único sistema. O financiamento é todo previsto, a governança do SUS tem os conselhos, quer dizer, os municípios, os secretários municipais participam do processo decisório, os secretários estaduais, os estados participam, o setor privado participa. Então, é um sistema que Melhor utiliza os ativos. os ativos, as coisas que as instituições do próprio Estado. Por isso é que se pegou emprestado o SUSP, porque o sistema policial e judiciário é onde o Estado brasileiro funciona pior. Sim, é muito bom. Então, a gente pode se espelhar no SUS. O SUS é perfeito? Não é perfeito. Precisa aperfeiçoar. Está sempre precisando de dinheiro. O financiamento não é exatamente melhor. A relação com o setor privado ela é conflituosa, mas é onde o Estado brasileiro funciona melhor e entrega. É o exercício aqui. Imagina se não tivesse o SUS, né? Você imagina? Ia ter leito sobrando num lugar, com gente, paciente e outro que não sabe desse leito no sistema único. Não é assim. Tomar que na segurança... Outras emendas, metade tem que ir para a saúde. Sim. Hoje você tem, a maioria, não falta equipamento nos hospitais, falta médico. Aí cria um programa. Enfim, tem problemas, tem lacunas, tem aperfeiçoamentos. Mas é onde o Estado brasileiro, eu insisto, o Estado brasileiro não funciona bem, nem no Executivo, nem no Legislativo, nem no Judiciário. O Estado brasileiro subnacional, estados e municípios, funciona melhor do que a federação, do que a União. Né? E o SUS é onde o Estado brasileiro funciona melhor. Isso aí. Tem um quadro no programa aqui na Oficina do Brasil que é o Pit Stop, temas rápidos, comentamos e vamos para o próximo. Número de deputados será mantido. O STF decidiu manter em 2026 o número de deputados. São 513, né? Você se lembra. O Congresso havia decidido em junho criar 18 novos mandatos para estados que tiveram aumento populacional. Isso é quase tão impopular quanto a PEC da blindagem. E o Congresso não vota, coisa que é claramente impopular. Isso aí, o Congresso. Que bom que o STF chegou lá e falou: não, vamos manter. E o Congresso não vai Isso. existir. O certo, né, era redividir essas cadeiras, não aumentar as cadeiras, né? Claro, lógico. Vamos lá, com alguns detalhes. Custo mínimo, custo de aumentar essas cadeiras, 64 milhões de reais por ano. O mínimo que temos hoje de bancadas estaduais é 8 deputados, que é o caso de Roraima, e o máximo é de 70, que é o caso de São Paulo. São Paulo, se fosse fazer a divisão correta, deveria ter mais de 100, e Roraima deveria ter 2 ou 3. Pois é, esse sistema federativo nosso tem esses problemas. Quem é que disse que a estrutura do Estado brasileiro em Roraima, ou no Amapá, ou no Acre, tem que ser a mesma de São Paulo?
São Paulo é 35% do PIB brasileiro. É um país amigo. É um país, né? Então, quem disse que as autonomias, as responsabilidades federativas, né, da cidade de São Paulo tem que ser a mesma de Irupi, né? Ou de Barra de São Francisco. Municípios nossos aqui. Então, essa estrutura federativa nossa é muito ruim. Sim. Revolta no Peru. Cresce o protesto de jovens da geração Z contra a corrupção, a violência e a inoperância do governo, que recentemente patrocinou uma reforma da Previdência. Não é só no Nepal, então, que os jovens estão indo para a rua. Pois a política virou de cabeça para baixo, né? Ela é outra, né? E o Congresso brasileiro fica com dificuldade de votar contra a opinião pública e no Peru, sim, os jovens vão para a rua fazer... enfim, é porque reivindicar. Todo mundo participa hoje. Por isso que tem muita gente que fica com raiva da internet, mas eu saúdo a revolução tecnológica e a internet como sendo um movimento de inclusão. Todo mundo tá presente, tem informação e tem opinião, seja ela qual for. Isso aí. Trouxeram para dentro do debate os congressistas que abram o olho deles, hein? É isso aí. Denunciante de Moraes, olha só, foi detido na Itália o ex-assessor que apresentou provas de perseguição de Moraes a bolsonaristas durante a campanha. Eduardo Talhaferro é o nome dele, não tem condenação aqui no Brasil. A justiça italiana vai decidir se o extradita ou não. O pedido foi feito pela PGR. Me pergunto se isso daí é democrático. O rapaz está apresentando provas e o Supremo vai até a Itália buscá-lo. Tem que ver, eu gostaria de acompanhar mais de perto esse assunto. Elevador, toda oficina tem um elevador. Quem é que sobe na semana? Vamos discutir aqui. Quem subiu à tona essa semana foi o setor produtivo e o papel dele na distensão entre Lula e Trump. A imprensa começou a divulgar aí detalhes que estavam aí nas sombras, nomeou alguns empresários que fizeram esse meio campo entre Brasília e Washington. O grupo da JBS, o banco BTG e o pessoal da cervejaria Ambev, todos eles com ampla atuação nos Estados Unidos e aqui no Brasil também. A Embraer também. A Embraer também entrou na jogada, vende muito avião, mercado americano. E vai investir lá, né? Quer dizer, a JBS e a Embraer são investidores no território americano. Isso, Trump está ouvindo mais gente então, né? Inclusive advogados e lobistas contratados por esses empresários. Ele deve ter ouvido que a situação do Bolsonaro na justiça é irreversível, parece ser, né? Eu acho que a economia brasileira deu passos muito significativos na direção da internacionalização e os principais negócios internacionais são feitos entre a mesma empresa, a empresa com a sua filial. Uma operação dela naquele país. Investidora dos Estados Unidos. Dona da Budweiser, a cerveja marca americana, né? Dona da Budweiser, do Burger King, do Ketchup Heinz. Então, o projeto 2025 do Trump é contra os interesses americanos. Isso aí, começou a ouvir também que as empresas americanas estão perdendo dinheiro, né? Por exemplo, as companhias que beneficiam o café comprado do Brasil, elas transformam o grão nas cápsulas de expresso, né? Ou em doses, né? Essas doses aí de rede aí, tipo Starbucks, vendidas muito caro, né? E multiplicam, então, o valor que eles gastaram comprando produto do Brasil, que é o café em grão. O Brasil exporta a maior parte do café dele, da nossa exportação é bruto, né? Tinha uma estatística que mostrava que o país que mais ganha dinheiro com o café é a Alemanha. Quantos cafezais tem lá? Não tem nenhum pé de café na Alemanha, né? Então, vender matéria-prima, o outro beneficia, bota a marca e ganha um absurdo. Hoje, no Espírito Santo, inclusive, o café deu passos muito importantes na direção do produto final, inclusive com cafés premium, né? Cafés especiais que são vendidos do produtor direto para os Starbucks, Lilly da vida. A sacra de café especial pode custar R$8.000 uma sacra, né? Então, pois é, e tem fábricas hoje aqui que encapsulam aqui no estado, ali em Linhares, o café produzido aqui na região.
Sobre o Lula e Trump, só para terminar, no elevador, então os empresários foram que se destacaram nessa semana. Lula e Trump têm 3 datas possíveis para esse encontro. Eles vão ter um encontro, seria em países neutros, né? Dia 13 na Itália, na Malásia, dia 26 de outubro, ou na Coreia, dia 30 de outubro. Todas esses aí, sedes de eventos em que estarão os dois, Lula e Trump. Dica cultural. Vamos tratar do Trump? Pois é, você trouxe hoje, né, dica cultural. Pois é, eu vou fazer essa sugestão. Essa tática de negociação de Trump, a gente vem falando isso aqui há meses, né? Ela é notória, tanto que virou um filme. E o filme é muito interessante, está no Amazon Prime, é O Aprendiz, que era também o nome de um programa que o Trump fez há um tempo atrás. Traduzido para o Brasil pelo Roberto Justus, né? Isso, Roberto Justus trouxe aqui também. Então o título do filme é essa brincadeira. Está disponível no Amazon Prime e ele conta a formação do Trump. Trump começa como alguém, um jovem, filho de um empreendedor que estava com um problema sério na justiça e ele veio atrás de um advogado sagaz de Nova York chamado Roy Cohn. Ele, isso era nos anos 70, né? O Trump, ele começa, ele era um sujeito, tipo, que não era confiante, que é chocante, você vê um filme com o Trump, não era um camarada confiante, mas com o Roy, ele aprende tudo. Inclusive, qualquer negociação, ele rouba, né? Os pilares do Roy, né? O Roy dizia, e o Trump passou a repetir, como se fosse uma ideia dele, que qualquer negociação se tornava um caso midiático e seguindo 3 regras básicas que o Roy passou pro Trump. Primeiro, ataque, ataque, ataque. Você tem que atacar sempre. Segundo, negue tudo. Não aconteceu. Não, não fiz. Não, tá aqui um abacaxi. Não, isso não é um abacaxi. Não. E terceiro, sempre diga que venceu. Pois é, esse documentário eu ainda não vi. É um filme romanceado. Eu não vi, mas eu vi o documentário que está na Netflix. É muito bom. E eu já ouvi falar muito em Roy Cohn, que é esse advogado que foi o coach do Trump. Esse cara é um crápula, um advogado, era o braço direito do senador Joseph McCarthy. Do macartismo. Do macartismo. Ele era um nazista, né, que, entre outras coisas que ele se orgulhava muito, teve a perseguição e a condenação do casal Rosenberg, né? Julius e a esposa dele, acusados de serem espiões da União Soviética. Eles foram para a cadeira elétrica e nunca foi provado que eles eram espiões. Eles eram de esquerda, simpatizantes políticos da União Soviética, mas eles não eram. Nunca foi provado que eles eram espiões. E o Joseph McCarthy, ajudado pelo Roy Cohn, que era o coach do Trump, botaram eles na cadeira elétrica no período do macartismo. Eu acho que, sabendo disso, é muito interessante, particularmente para as pessoas que eventualmente admiram Donald Trump, que não é o meu caso. Sim, estamos vendo. Essa então é a dica cultural, vamos acompanhar esse personagem. É legal ver o vídeo. É legal ver o vídeo. Sim, o filme está na Amazon Prime, o documentário está na Netflix. É legal acompanhar esse personagem, que ele vai fazer parte do noticiário brasileiro também, inclusive. Esse é a Oficina do Brasil, aqui a gente discute os problemas do país e também sugere soluções, porque o país tem conserto, não é isso, Luiz Paulo? É isso aí, Marcelo. Um abraço para você e não se esqueça de dar um like e seguir o nosso programa, que está toda semana aqui conversando com você sobre os problemas do Brasil e as soluções. Sempre um prazer conversar com você, Luiz Paulo. Obrigado, viu?